Olá, ouvintes da Rádio Madalena, dia mais frio de São Paulo hoje, sexta-feira, dia 21, mas não faz mal, porque é só para localizar que está muito frio, talvez seja o dia mais frio do ano. E estamos aqui entrevistando o Silvio Neto, que é uma pessoa que eu tenho muita honra de entrevistar, é um companheiro, porque eu também trabalhei alguns anos no MST, prezo muito MST. Você é um dirigente, não é, Silvio? Ali da região de Belo Horizonte mesmo? Ou tem outro nome no município? Direção Nacional do MST por Minas Gerais. Por Minas Gerais. Silvio, muito prazer e muito bem-vindo. Obrigada de estar aqui. E vamos ao assunto que é o assunto quente do momento, né? Você é uma das lideranças do acampamento Terra Nova? Do assentamento, desculpa, ali. Sim, sim. Então, conte um pouco, porque se eu contar por mim, eu vou ser vaga. Você vai contar com detalhes o que é o assentamento, quantas pessoas tem, a situação, como é que vocês conquistaram e o que está acontecendo agora. Essa semana, esses dias que passaram, então, a partir do dia 12, nós sofremos, então, com uma violência bastante extremada por parte da Polícia Militar numa ação de reintegração de posse. Essa ação acontece na região sul do estado de Minas Gerais, próximo de São Paulo, uma região com uma tradição cafeeira, de produção de café, próximo a Alfenas, próximo a Varginha. E essa região, então, é onde, durante o final do século XVIII e início do século XIX, concentrou uma experiência de resistência popular muito grande, muito forte, que foi o Quilombo Campo Grande, Ah, que vinha então do interior de São Paulo, passando por Minas Gerais, nesse trecho de Minas Gerais entre a Mantiqueira e o Paredão da Canastra, indo desculpa, o até Quilombo Goiás. ocupava tudo isso? Deixa eu só. Quando eu fizer assim, para não ficar te interrompendo, eu faço assim para você ver que eu tenho uma pergunta. Sim, esse quilombo ele foi o maior quilombo registrado no Brasil, inclusive maior do que Palmares. Nossa, A historiografia foi sendo apagada, nós acreditamos que propositalmente, né? E, e tem poucos registros, então, dessa resistência quilombola. Mas é uma região em que não se tinha a prática da extração do ouro, então, portanto, ficou abandonada, alheia ao primeiro ciclo econômico, permitindo, então, que fosse uma região de refúgio das pessoas cativas e dos indígenas também refugiados. Então se concentrou esse aglomerado de núcleos de quilombo que ia então do interior de São Paulo até Goiás, passando por Minas Gerais. Em então nesse homenagem, moravam pessoas descendentes de indígenas ou indígenas que também estavam perdendo terras e descendentes de africanos que vieram para cá capturados à força e conviviam bem, assim, não tinha conflito entre. a história ainda é bem vaga, né? Mas dos relatos que tem, inclusive publicações científicas, demonstra que sim, foi uma aliança que foi se conformando então entre indígenas e, os quilombolas, os negros que tinham fugido do cativeiro. Mas é importante que essa experiência tinha uma tradição agricultora, diferente, inclusive, de Palmares. O Zumbi Dandara tinha origem em tribos guerreiras em África. E aqui nós temos uma das grandes referências é o mestre Ambrósio. Ambrósio era a liderança, então, desses quilombos, dessa região toda. E de tradição agricultora. Inclusive, até hoje, nos lamentos do reisado, na região, a gente escuta muito sobre a prática da agricultura desenvolvida nesse território. Dizem os lamentos aqui que onde ele cuspia nascia um pé de mandioca. Uhum. O MST tem uma tradição também de reivindicar as lutas do povo brasileiro.
E uma das formas de fazer isso é a partir das ocupações, a gente batiza, homenageando então lutadores e lutadoras do povo, os nossos acampamentos e para se converterem então em assentamentos. E esse como se chama então? Esse Quilombo Campo Grande. Campo Grande, não tem o nome de uma, não tem o nome de uma. É, porque nós, então, no Quilombo Campo Grande, que é esse território como um todo, nós temos 11 acampamentos e 3 assentamentos. E vai para quase 500 famílias organizadas. Essas famílias, então, vivem nesse território e um marco importante é o início da década de 90, porque esse território, então, depois de derrotar essa organização quilombola no início do século XIX, é passado, então, pela coroa portuguesa por uma baronesa chamada Ariadna. E ela cria, então, a Ariadnópolis. Engenho Ariadnópolis. Esse engenho, então, ele é convertido em uma usina de açúcar e álcool durante a ditadura militar. Aí dando um salto na história, né? E a partir dos projetos, então, dos militares, os projetos de pró-álcool, essa usina passa a se abastecer de recursos públicos. Chegando até a década de 90, no último programa do pró-álcool, feito pelo Collor, em que eles pegam uma enxurrada de recursos públicos, abandonam o território, simulam uma falência, não pagam os direitos trabalhistas, não pagam as indenizações pelos mutilados, que são muitos da antiga usina. E a cidade, a região e o território ficam completamente fragilizados e vulneráveis diante de tudo isso. O MST, então, chega nesse momento como uma alternativa para esse conjunto de trabalhadores. O MST foi criado na década de 80, né? Na década de 90. O MST? O MST chega nesse território. Não, mas ele foi criado na década anterior, não? O MST, sim, ele é criado oficialmente. O MST é do final da década de 70, início da década de 80. Formalmente, a gente se consolida mesmo em 84, a partir de um congresso que fizemos no Paraná. Isso. Mas nesse território, então, a gente inicia as ocupações a partir do ano de 97. Em 97, nós ocupamos uma fazenda no município de Campo do Meio, uma fazenda falida. E em 98, a primeira ocupação, então, nas terras da antiga usina Ariadnópolis, à época, então, completamente abandonada. E de 98 para cá, num primeiro momento, como uma forma de reivindicar os direitos dos trabalhadores à ocupação, num segundo momento, como uma forma de sobrevivência, então, de criação da vida, da dignidade dessas famílias. E isso foi se evoluindo com muitos conflitos, até que a gente consegue estruturar um projeto muito exitoso de reforma agrária popular, a partir das experiências de produção, de educação, de saúde, de cooperação. E isso, então, vai se estruturando um projeto com esse número de famílias, nos quase 5.000 hectares de terra, que vai incomodando, então, setores do agronegócio. Mas por que incomodando se vocês estavam na terra que já era de vocês? Vocês não se expandiram para a terra do agronegócio? Por que incomoda? Sim. Então, primeiro, nós não temos, então, o assentamento regularizado, mesmo depois de 22 anos lá. Sempre houveram, então, manobras jurídicas, ações por parte do agronegócio do café, que impediram com que as famílias pudessem receber os títulos, serem formalmente assentadas, né, pelo Estado brasileiro nesse território.
Mas as famílias têm energia elétrica, tem casa, tem curral, tem igreja, tem as agroindústrias, tem o campo de futebol, tem a rádio. Então, tem toda uma estrutura que vai se consolidando ao longo desses 22 anos no nosso assentamento. Bom, até que, em meio a todas essas disputas, nós conseguimos, então, sempre nos fortalecendo, mas sempre aproveitando das contradições colocadas para a resistência. Recentemente, então, nós tivemos esses ataques que sofremos, então, no Quilombo Campo Grande, em Campo do Meio, muito pelo alinhamento que a atual conjuntura permitiu que se tivesse. Primeiro, então, tem a representação do latifúndio atrasado nesse território. Esse latifúndio atrasado, então, é muito a partir dos administradores da massa falida, os que contratam jagunços, os que fazem estelionato, enfim, essa estrutura que predomina há 500 anos no Brasil. Inclusive, não somos nós que dissemos, né, dessa predominância do latifúndio. É o próprio Estado brasileiro. 47% das terras no Brasil, elas são de 1% do povo, dos brasileiros. A maior concentração quase metade. É a maior concentração de terra do mundo. É a do Brasil. E aqui não se foi feita reforma agrária. Aqui, então, as elites conseguiram manter, apesar de todas as lutas dos indígenas, dos negros, dos sindicatos, dos colonos, do próprio MST, conseguiram, então, segurar ao longo dessa história, de nossa história toda, essa concentração de terra. Isso muito presente ali no território. Isso se junta com o modelo do agronegócio, a presença do capital. Então, o capital internacional tem uma incidência muito grande nesse conflito. Mas vocês representam quanto? Quer dizer, você falou que eles têm 47% das terras ali. Vocês têm 1%, é isso? Não, me permita aqui. No Brasil. 47% das terras do território brasileiro como um todo. E ali qual é a proporção? Nesse terreno que era... Nesse terreno está todo ele ocupado pelos trabalhadores. Todo ele. Os caras querem devorar tudo. Então tem uma incidência do capital, dos interesses das multinacionais muito grande ali nesse conflito. A partir da Nestlé, a partir da Pirelli, que produz pneu, que investe no agronegócio do café, muito marcado na presença, na figura de um senhor chamado João Faria, que é o maior produtor e exportador de café do mundo. Então tem a participação da Confederação Nacional da Indústria, da Confederação Nacional da Agricultura, tudo isso, então, financiando esse processo de enfrentamento aos trabalhadores e de disputa, né, contra esse projeto que os trabalhadores vêm construindo nesse território. E agora um alinhamento. Também. Quantas famílias moram lá? Quase 500 famílias. Isso dá quantas pessoas, mais ou menos? Mais de 2 pessoas. Uhum. E quer dizer, um assentamento já estabelecido, não é uma invasão. São 22 anos que as famílias estão ali. Mas vocês conseguiram, o INCRA regularizou ou recusou? Não, até hoje não houve uma regularização. Até hoje continua, então, numa situação de vulnerável do ponto de vista formal, e é a partir disso também que eles se aproveitaram. Mas, nesse momento, então, um alinhamento entre os governos, claro, que se juntam, então, ao latifúndio, se juntam ao agronegócio e promovem, então, essa covardia que foi, essa semana, em meio à pandemia, deslocaram 300 policiais e passaram 56 horas tentando destruir aquilo que as famílias construíram por 22 anos. E como vocês resistiram? Porque vocês não têm armas e eles têm. Como é que foi? Nós temos um elemento que é fundamental. Nós temos muita convicção do nosso projeto. Uhum.
convicção do que nós estamos fazendo é legítimo, é legal, e essa convicção, então, fez com que a gente desrespeitasse, inclusive, todo o rigor que a gente vem fazendo para a segurança nossa diante ao coronavírus. Uhum. Nós juntamos, então, e formamos um paredão humano durante 56 horas para impedir o avanço das tropas. Mas isso só foi possível porque nós tivemos também a condição e a capacidade de provocar uma indignação na sociedade. Uhum. Nos causa uma motivação muito grande para entender esse processo, porque lá se vão 120 mil mortes no Brasil e a ausência do Estado, lá se vão 2 barragens que destroem 2 importantes rios aqui em Minas Gerais, o Rio Doce e o Rio Paraupebas, pelo crime da Vale de Mariana e de Brumadinho. Lá se vai a queimada da Amazônia, lá se vai os povos indígenas continuam sendo dizimados e é uma anomia, né? uma apatia do povo brasileiro que não reage. Uhum. Mas, diante a esse caso, então, a gente conseguiu provocar uma indignação muito forte e as pressões, então, a partir das redes sociais, dos atos simbólicos, todos os apoios, toda a forma de solidariedade foram fundamentais para que a gente pudesse resistir essas 56 horas. Uhum. E o processo de legalização disso está parado? Vocês resistiram, mas... Está parado assim como está parado todo o processo legal de acesso à terra no Brasil. Hoje, o pobre no campo ele não tem nenhuma condição jurídica de ter acesso à terra. O governo Bolsonaro, então, acabou com tudo aquilo que, inclusive, está previsto na Constituição, que a terra que não cumpre com a sua função social tem que ser destinada para a reforma agrária. E nós temos no Brasil milhões de famílias sem terra, milhões de famílias cada vez mais empobrecidas no meio rural pelo atual projeto, e essas famílias então estão impedidas de ter o acesso à terra para poder morar, viver com dignidade e produzir alimento, gerar renda. Produz alimento não só para eles, né? Produz alimento orgânico para o Brasil, não é que estão produzindo só para si. Inclusive, nós defendemos a reforma agrária no caráter popular, porque ela não é só uma reivindicação e um direito dos trabalhadores rurais. Ela precisa ser de todo o povo brasileiro, porque ela tem 3 elementos que são fundamentais. O primeiro elemento é o alimento, né? Uhum. Então, a fartura e o alimento saudável depende da reforma agrária popular. O alimento é agrotóxico, né? Eles não usam agrotóxico. Sim. Depende do fortalecimento da agricultura familiar camponesa. É assim que a gente vai conseguir ter fartura de alimento saudável, sem agrotóxico, para os trabalhadores da cidade e para os trabalhadores do campo. Segundo elemento é com relação a toda a crise ambiental que nós enfrentamos. Essa crise ambiental ela só vai ser combatida com uma reforma agrária popular. Porque a agricultura que é praticada pelo agronegócio é uma agricultura que segue destruindo os nossos recursos naturais. E quem dá conta de produzir alimento em harmonia com os ciclos da natureza é a agricultura familiar, é a agricultura camponesa, é a reforma agrária popular. E o terceiro... Deve ter pessoas muito urbanas que nem sabem por que destrói a terra, né? Explica um pouquinho, quer dizer, a coisa de secar o leito dos rios, de destruir as matas ciliares. Explica um pouco por que destrói, né? E por que vocês não destroem. O elemento é muito, assim, o elemento muito central é que o propósito exclusivo do agronegócio é lucro. Esse é o propósito, essa é a meta deles. Então, eles usam um aparato tecnológico, uma matriz tecnológica de mecanização
e de uso intensivo de agrotóxicos. Nós tivemos recentemente uma avalanche de agrotóxicos liberados pelo governo Bolsonaro, agrotóxicos que são proibidos em todos os lugares do mundo. E aí, para quem não sabe bem o que é agrotóxico, é veneno. É veneno. Proibido em todos os lugares do mundo e aqui estão sendo liberados. Para além disso, existem processos de destruição e ampliação das fronteiras agrícolas em curso por todo o Brasil. As queimadas na Amazônia, elas não são nada mais do que isso. E como proposta, eles têm ainda a cara de pau de dizer que para combater as queimadas é preciso fazer uma regularização fundiária. O que estão propondo é uma grilagem de terra, a prática mais antiga do latifúndio no Brasil, agora, então, sendo implementada pelo governo Bolsonaro. Mas ele conseguiu, isso ficou legal ou ele está só incentivando? Ele conseguiu legalizar a grilagem? Não, essa ainda continua como uma proposta, mas eles aumentam a queimada para dizer que existe um descontrole do território na Amazônia a partir das queimadas para justificar a proposta de entrega desse patrimônio público do povo brasileiro para meia dúzia de grileiros. Uhum. Mas nós também acreditamos na reforma agrária popular como uma forma de geração de renda e de ativação da própria economia. Nós vivemos uma crise sem precedentes, Sim. uma crise econômica que atinge os mais pobres. E se a gente tem condições, então, de produzir no campo, de gerar renda, a gente consegue fortalecer e ativar o mercado interno no Brasil. E isso, então, também é uma saída e uma alternativa econômica nesse momento. Portanto, então, que é por isso que fazemos toda essa defesa da reforma agrária popular e é por isso que fomos tão combatidos. Então, mas eu não estou defendendo ele, eu estou só jogando os argumentos para você rebater, tá? Os bambas do agronegócio lá dizem que eles é que produzem riqueza no Brasil. Eles produzem o agronegócio, e aí não precisamos ser aqui o MST a dizer. O que nós vamos fazer aqui também é traduzir aquilo que os institutos de pesquisa que elaboram e propõem. O IBGE aponta que 70% dos alimentos produzidos para a mesa do povo brasileiro saem da agricultura familiar e camponesa. Já vi. O agronegócio, essa agricultura industrial, essa agricultura de larga escala, essa agricultura que está vinculada aos interesses das multinacionais, dos venenos e do governo Bolsonaro, esse projeto, então, produz prioritariamente commodities, produz matéria-prima para exportação. Então, quando alguém disser que quem produz alimento é o agronegócio, mandem comer um sanduíche de casca de eucalipto ou mandem roer um grão de soja, porque é isso que eles produzem. Eles não produzem o arroz, o feijão, eles não produzem os hortifruti granjeiro. Isso quem produz são os trabalhadores da agricultura familiar, camponesa e da reforma agrária popular. Tá. Então, quer dizer, a gente vai chegando, ainda não estamos no fim. Mas eu gostaria de falar um pouquinho, que você nos contasse, caso eu espero que vocês consigam vencer essa luta e regularizar essa terra, para não ficarem sempre ameaçados, não é? Quais são os outros projetos? Porque eu sei que o MST tem também, além do próprio projeto da agricultura familiar, tem projetos para as crianças, tem projetos de educação, tem uma forma de criar cultura própria nos assentamentos de convívio. Conta um pouco mais para quem não conhece. Nós tivemos, então, ao longo desses dias, logo no dia 12, as tropas, então, como primeira ação das tropas no território foi a destruição da escola. Eles destruíram a nossa escola Eduardo Galeano. E aí não só nos expulsaram jogando livros e cadernos, tudo para a estrada. Eles passaram com as máquinas em cima do prédio. Eles destruíram a escola. E nós, então, inclusive, estamos numa campanha de reconstrução da escola, porque é fundamental para nós.
nos foi negado ao longo de toda a nossa história o conhecimento. Foi negado ao povo brasileiro, em especial, foi negado aos trabalhadores rurais. Então, as nossas crianças, os nossos jovens e os nossos adultos têm o direito ao conhecimento. Não só o conhecimento básico, mas a gente precisa também adquirir o conhecimento científico para poder melhorar cada vez mais nas nossas práticas de agricultura. Tá, deixa eu só contar para os ouvintes que não sabem, que o MST tem um projeto de derrubar a cerca do latifúndio, derrubar a cerca da ignorância, né? E a terceira cerca qual é? Da fome? Não entendi. Eu Tô com... O o seu MST... áudio está bem baixo. Opa, peraí. Ah, você devia ter me falado antes, peraí. Melhorou? Melhorou? Tá. O MST tem o projeto de derrubar 3 cercas, não é isso? A cerca do latifúndio, a cerca da ignorância e qual é a terceira cerca? Eles dizem? Não sei. Ah, tá. Isso é lá na Escola Nacional, acho que. Enfim, mas o que eu sei é que tem uma política de alfabetização, de não deixar nenhum militante, se ele veio analfabeto pela condição, por um município que não tinha escola, por situações de pobreza, ele vai ser alfabetizado. Não é? E não só... É um dever de todo sem terra estudar, independente se ele não tem o letramento, independente se ele já tem um curso superior. Continuar sempre estudando é uma tarefa de todos nós. Uhum. Desculpe, agora eu fico aumentando e diminuindo aqui. Fala um pouquinho mais, porque agora a gente cercou esse problema, né, da terra ali já, do que mais que o MST promove entre os membros da militância ali. Quer dizer, nesse território nós temos a produção do nosso café Guaí, que é um café produzido de forma coletiva, agroecológica, é a maior experiência agroecológica de produção de cafés do Brasil. Nós combinamos, então, o café orgânico, né, sem o uso de agrotóxicos e adubos químicos, e o café agroflorestal, já é uma experiência mais avançada que nós temos no território, que é a produção consorciada com a floresta. Então, nós produzimos o nosso café nos bosques de florestas que nós estamos recuperando. Essa nós achamos que é uma iniciativa extremamente revolucionária nesse momento, em que nós combinamos, então, a produção de uma riqueza tão importante para nós, que é o café, que gera renda e que permite que a gente viva com dignidade, ao mesmo tempo que nós temos consorciado isso com as florestas. Temos chamado de florestas de alimento ou sistemas agroflorestais. Isso tem sido importante também para nós, porque tem nos exigido um grande estudo científico e podemos entender que o café, na sua origem, ele é uma planta nativa dos bosques das florestas. Então, ele precisa de pouca sombra. Aliás, ele precisa de pouca luz para produzir o café. Então, você não precisa desmatar, como o pessoal desmata em geral. É possível a nossa produção em quantidade de café, sem a necessidade, então, de desmatar as florestas. Muito pelo contrário, nós temos aprendido que o café vem se adaptando de uma forma a produzir com mais qualidade e mais quantidade quando nós incorporamos culturas florestais nas lavouras de café que nós temos aqui na região. Então, a partir da cooperação, temos conseguido fazer o beneficiamento e temos levado para as cidades, a partir do armazém do campo, das cestas agroecológicas, temos levado para comercialização também em hospitais, em creches, até no próprio exército, eles têm comprado o nosso café. Então, deixa eu só, quando você falou do armazém no campo, que aproveito que eu gosto muito de ir lá e quero que os ouvintes que não conhecem, né, você não precisa saber que é o endereço aqui de São Paulo, que eu sei, né? Então, eu estou divulgando para os ouvintes onde vende produtos da agricultura orgânica, além do lugar ser muito simpático, é aqui na Alameda Barão de Limeira, 494. E, às vezes, alguns encontros do MST, algumas festas de aniversário do movimento também acontecem lá. E todos os produtos lá são produtos dos trabalhadores assentados do MST, né?
tem uma feira na Água Branca, que é uma feira de produtos orgânicos, que o governador, a primeira coisa, uma das primeiras, assim que ele foi eleito, ele tirou a feira. E agora eu não me lembro, talvez se algum ouvinte lembrar uma hora, manda um e-mail para a rede aqui do Mauro, que voltou a feira do Parque da Água Branca. Isso é uma divulgação que eu faço, não só porque para o MST é bom vender esses produtos, mas eles são vendidos de qualquer maneira, como é bom para as famílias que estão nos ouvindo usarem esses produtos, né, que não usam agrotóxicos. E só mais uma propaganda aqui, porque eu compro agricultura orgânica. A gente percebe que o alimento que cresce com agrotóxico, ele absorve muita água. Então, a folha de couve, quando você, refoga, ela perde metade do volume, porque era a água que tinha ali. Se você faz isso com os alimentos produzidos pela agricultura familiar e pela agricultura orgânica, eles têm uma consistência diferente, eles não perdem água, porque eles vão crescendo na medida que cresce uma planta, e não impulsionado pelo agrotóxico. Estou falando bobagem? É isso mesmo? Tá. Eu estou fazendo uma propaganda aqui, de repente estou falando coisas erradas, né? Então, a gente está meio no fim. Conta mais, diga o que você gostaria de dizer para as pessoas. Agora aqui. Nós também estamos recebendo vários convites para que a gente possa nos manifestar. E agradeço, então, a oportunidade. Dizer que nós temos o @Minas Sem Terra, que é uma página no Facebook e no Instagram. É @Minas Sem Terra. E lá a gente tem conseguido compartilhar, então, todas as informações sobre esse conflito. Dizer também que na quarta-feira, agora dia 26, nós vamos fazer uma live, né? Respeitando, então, essas condições da pandemia e também aproveitando que esse é um instrumento que permite que a gente dialogue com um número maior de pessoas. Então, nós vamos fazer uma live no dia 26, às 18 horas. Está confirmado, então, a presença do Chico Buarque, está confirmada a presença de vários amigos do MST. Vocês não me chamaram, né? Eu sou amiga do MST, vocês não me chamaram, tá vendo? Que a gente possa, então, compartilhar essa campanha pela reconstrução da Escola Eduardo Galeano, que foi destruída nesses dias. E para dizer isso, e para dizer também que nós somos contrários, nós precisamos dar um basta a essas remoções forçadas e aos despejos, principalmente nesse período de pandemia. Isso é um crime de guerra. O município de Campo do Meio, no dia 12, quando começou as operações policiais, tinha 14 casos de coronavírus confirmados. É um município pequeno do interior de Minas Gerais. Não tinham 14 casos confirmados, depois de 5 meses de pandemia. Hoje, então do dia 12 para cá, eu não sei nem quantos dias se vão, mas do dia 12 para cá, o município hoje... 9 dias. Então, depois de 9 dias, pelo boletim do governo, da Secretaria de Saúde do governo de Minas Gerais, o município está com 32 casos. Mais do que dobrou. Então, foi uma guerra biológica contra os pobres. E despejo, então, é crime. Despejo em pandemia é crime dobrado. Então, por conta, tanto para impedir as remoções forçadas, quanto para a reconstrução da Escola Eduardo Galeano, que foi destruída, nós vamos promover, então, essa ação virtual no dia 26, às 18 horas. E quero agradecer vocês aí pela oportunidade, daqui das terras mineiras, desse frio que está aqui nas Minas Gerais. Cumprimentar todos e todas e sintam-se sempre bem-vindos e acolhidos a conhecer os nossos espaços do MST. Muito obrigada, Silvio Neto. Foi muito honroso te ouvir e ver essa determinação também, deve ser do mesmo dos companheiros todos. E espero que os ouvintes possam contribuir com essa vaquinha virtual e frequentar o Armazém da Terra para também fazer circular os produtos do MST, que são maravilhosos. Obrigada, Silvio. Tchau, Mauro, e tchau para os ouvintes. Tchau, Mauro. Obrigado. Tchau, Silvio.